Essa negociação tomou força porque o Corinthians entrou em contato com o Depay e oficializou essa proposta, né? Primeiro, que o Corinthians ofereceu ao Depay contrato de 2 anos, salário mensal de R$ 2,5 milhões, já inclusos as premiações e também os direitos de imagem nesse valor a serem pagos. De repente, você ligou a TV na ESPN, abriu o nosso central de notícias, Depay no timão. Qual que foi sua reação? Opa! Quase caí pra trás. Dá uma figurinha. É o torcida! É plantão, gente! Memphis Depay chegando no Corinthians. A imprensa está de boca aberta com essa surpresa que o Corinthians, que o presidente Augusto Melo está preparando para a fiel torcida. Vou explicar tudo o que está acontecendo, mas antes de começar esse vídeo top, não deixe de apoiar os nossos amigos da 1xBet. A 1xBet hoje é uma das maiores casas de apostas do Brasil e do mundo, parceiraços aqui do nosso canal, e vocês podem estar conhecendo melhor a plataforma no link que eu vou deixar aqui fixado nos comentários. Vocês vão lá, acessam o meu cupom Timão News e vocês vão estar conhecendo a plataforma. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão gostar bastante. E lembrando, daqui pra frente tem diversos jogos, tem jogos da seleção brasileira e, é claro, sempre é bom fazer aquela fezinha. Tem jogos na Premier League, tem jogos no mundo todo. Então, assim, se vocês depositarem R$50 usando o meu código promocional Timão News, né, vocês terão acesso a 100% de bônus no primeiro depósito, que pode chegar a R$ 1.560. É muita grana, fiel. Então não percam tempo, corram lá, clica no link que eu tô deixando fixado aqui nos comentários e façam a fezinha de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão ficar felizes da vida. Agora vamos para o vídeo, vamos assistir esse corte até o final, que está sensacional. Vamos voltar com a Duda Gonçalves, então, porque ela já deu uma primeira pincelada aí no mercado da bola do Corinthians, porque o nome do Memphis Depay de ontem para hoje, Duda, começou a aparecer com mais força associado ao Corinthians. Eu queria que você explicasse se existe ou não a negociação e o que o Corinthians usa como trunfo, se tem questão de patrocínio também para ajudar a trazer um jogador desse tamanho. Está acontecendo a negociação, Mário. De novo, abraço para você, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes. Essa negociação tomou força porque o Corinthians entrou em contato com o Depay e oficializou essa proposta, né? Antes eram apenas conversas com o jogador. Já eu explico toda a operação. Primeiro, que o Corinthians ofereceu ao Depay contrato de 2 anos, salário mensal de R$ 2,5 milhões, já inclusos as premiações e também os direitos de imagem nesse valor a serem pagos. Vale lembrar, o Depay tem 30 anos, é uma das grandes promessas da seleção da Holanda e agora o Corinthians então fica nessa expectativa, deu um prazo para que ele possa responder a essa proposta, né, oficializada pelo Corinthians, para então concretizar ou não a negociação. Como o Corinthians vai pagar este jogador? Aí a gente explica. Quando o Corinthians assinou o contrato com a patrocinadora Master, com a Esportes da Sorte, em julho desse ano, dos R$309 milhões que o Corinthians vai receber, R$57 milhões já estavam em uma cláusula que seriam destinados para uma contratação de peso, né? Já estava tudo alinhado entre a patrocinadora Master e o Corinthians que esse valor seria utilizado para essa contratação. Claro, para ajudar o clube, né? Pensando na sequência da temporada, em fortalecer o time, em tornar o Corinthians ainda mais competitivo e também ajudar a divulgar a patrocinadora Master, porque, claro, uma contratação de peso também utiliza da imagem. Então, R$57 milhões é o que a patrocinadora Master coloca para esta negociação, para essa contratação de peso. Se ultrapassar esse valor, a negociação, o Corinthians entra com o restante. Mas, a princípio, os R$57 milhões estão destinados e garantidos pela patrocinadora Master para a contratação desse grande nome para essa temporada. Vale lembrar que o Corinthians já tentou o Balotelli, a última cartada agora, né, da diretoria foi o Arthur Cabral junto ao Benfica, que acabou não dando certo. No início também da gestão, o Gabigol, e agora então esperam uma resposta do Depay se de fato vai querer ou não vir aqui para o Corinthians, e aí também o Corinthians tentar buscar uma outra solução para esse ataque para o restante da temporada. Mas as conversas seguem e com esse aval da patrocinadora Master. Os números do Depay na última temporada no Atlético de Madrid. Fica com a gente, hein, Duda? Porque a gente tem que ainda falar de vários outros pontos, né, desse Corinthians nesse negócio, em outros também, né? 31 jogos, 11 como titular, 9 gols, 2 assistências. A minutagem para ele em participação em gol e a minutagem até marcar. Nesses quesitos ele foi o líder do time, né? Então o jogador precisava de menos tempo até marcar e participar
de um gol. É verdade que a melhor temporada dele ali foi quando ele desperta também o interesse, dona Marra, até do Barcelona, né? Quando o Barcelona quer contratá-lo do Lyon, que foi quando ele marca mais de 20 gols na temporada e acaba fazendo esse movimento também pro futebol espanhol. Você estava lá na sua casa, dona, agora sem nosso falecido Twitter. Você estava lá divagando e tal, então a gente não sabe o que está acontecendo no mundo, certo? Sim. Completamente perdidos. De repente, você ligou a TV na ESPN, abriu o nosso central de notícias, Depay no timão. Qual que foi sua reação? Opa! Quase caí pra trás aqui. Dá uma figurinha isso aí. Não dá ideia que o nosso querido pediu, Elton né? Serra hoje tá demais, viu? Hoje ele tá demais. Mas assim, debate técnico, tá? Tá. Sei que a gente vai entrar depois na alçada da parte financeira. Seria um cara para resolver. Acho que é um jogador de nível internacional. Não confirmou a expectativa em alguns momentos, principalmente no Manchester United. Teve uma ótima passagem no Lyon, surgiu muito bem lá atrás no PSV, né? E depois oscilou um pouco mais. Né? Na seleção holandesa sempre foi uma peça importante, né? Sempre foi uma referência do ataque ali, jogador de nível de Copa, de Euro. Pensando na realidade do que é o futebol brasileiro, seria uma contratação brutal. Até pelo que o Corinthians precisa, né? Sendo um jogador com mais capacidade de definição, você projetando um ataque com ele, Garro e Thales Magno, você vai para um upgrade de fato sensacional. E o perfil do atleta Memphis, ele gosta de ser chamado de Memphis, né? Combina com o Corinthians. E aqui não vai Por dar, quê? né? Vai virar Depay, né? O pai O manda. perfil dele como personagem, eu acho que tem um match com o Corinthians. Tem? Um jogador que tem a cara do Corinthians. Mas mais pela característica de jogo, de comportamento, de Tudo. entrevista, de... O combo. Do combo? O combo. Inclusive, ele é rapper, né? O Memphis também, né? Ele tem uma música que se chama Corinthians. Pensei que ele tinha uma música com o Lil Gabi. É sério? A produção, se quiser, pode pegar. Ele tem uma música Vou pegar aqui. que tem o nome Corinthians. É. Vou pegar. Ontem isso estava até viralizando. Onde? Seria Acho que não tem internet mais. viralizando pela Threads, né? Pelo Threads, né? Ali pelo WhatsApp, eu recebi. Mas então você acha que é um bom nome? Eu acho que é um ótimo nome. Se ele tem uma música com o nome Corinthians, acabou. Pronto, já Tem sim. né? mesmo. É Só que sério? obviamente é de Bíblia, né? Mas, Não, ó, mas vou não. dar play. Não tem Eu problema. tô Olha. te falando? Se vier bloqueando a gente aqui na direita... Opa, começou com palavrão, peraí. Ele é rapper. Pô, a música é boa, Marra. A apresentação já tá pronta. Já tá pronta. Você aprova, Marra? Então, a questão técnica... Eu não falei sobre Sim. financeiro, né? Tá, então pronto. Tá. Acabou o assunto. Então vamos lá. A questão financeira é a seguinte: o Corinthians ele tem uma dívida bilionária, certo? Mas a Duda explicou pra gente que existe uma cláusula no contrato que prevê que 57 milhões de reais O são legal é que ela vem destinados... falando disso há muito tempo, senão criou agora. Não, É. isso daí desde o anúncio. 57 milhões de reais são destinados exclusivamente à contratação de um jogador. Não sei se o Corinthians vai querer usar isso, né, dessa verba aí 30 ou anos, se é né? outro. Mas enfim, tem 57 milhões de reais a serem gastos com um jogador. A questão é, você gasta com o Depay? Pensando em um clube que tem já há algum tempo uma dificuldade financeira, o Depay não é um investimento que vai te dar retorno financeiro depois. Tá. Então, assim, tipo, Almada vai te dar retorno financeiro depois. Os jogadores da faixa de idade, 24, 23, 21, esses jogadores vão te dar algum retorno. Se tiver alguém no mercado com essa capacidade técnica e com e que não foi contratado por ninguém, é um negócio melhor. Sim. Porque o negócio Memphis Depay te dá retorno em campo. Te dá retorno com o marketing, te dá retorno com outras coisas. Mas você dificilmente vai fazer uma revenda desse jogador. Aqui eu estou te dando uma resposta técnica. Sim. Aham. Eu acho que, tecnicamente, ele é um jogador que vem decaindo. Mas ele é um jogador... Diversos chegaram aqui no Brasil em queda. E diversos arrebentaram. E eu acho que ele arrebentaria no Brasil. Acha? Acho. Com 30 anos de idade. 30 anos também. Sim, e se ele encontrar um ambiente favorável, vontade de jogar, porque ele não encontrou outros ambientes favoráveis assim. No United, a queda no United, ali acho que foi uma grande declaração. Parece que ele não vai ser quem parecia que ele seria.
Porque o United botou uma grana e ele chega para jogar num clube que estava precisando dele e ele não rendeu. Só que é preciso destacar, a relação não é unilateral. O United estava bastante desorganizado. Sim, sim. E ele não deve ter sentido... É o que a gente fala, por exemplo, do Coutinho no Liverpool. Chegou no Liverpool e falou, nossa, parece que um foi criado por outro. E depois não teve sequência. Eu acho que o Memphis Depay, num ambiente favorável, ele pode voltar a render o que ele já rendeu. Números de Memphis Depay, que é pretendido pelo Corinthians, hein? Então, os números dele pelo Atlético de Madrid na última temporada foram 31 jogos, 11 como titular, com 9 gols e 2 assistências. Minutos para participar em gols, 109,5. Minutos até marcar, 103,9. 30 anos de idade. Memphis Depay, seleção holandesa. Professor Celso Zelt. Sabe fazer aquilo que o Corinthians precisa, gols e participar de jogadas de gols. Me preocupa muito o barulho em função disso, né? A perspectiva de ser só uma cortina de fumaça, mesmo o barulho, essa coisa de encarar como uma contratação midiática, que será, mas é um momento em que o Corinthians precisa de mais resultado do que de barulho. Se ele vier centrado com a cabeça para esse momento, tecnicamente, é um jogador que, claro, contribui. Uma idade boa, muito boa. 30 anos. 30 anos. A questão é não ficar só na fumaça, é só no barulho. É chegar para jogar, para contribuir para esse momento difícil. É um momento em que o Corinthians precisa de mais romeiros, mais espíritos do Romeiro do que barulho. Eu não estou falando que o Depay vem aqui só para ganhar dinheiro. Mas se vier, muito obrigado. Não é disso que o Corinthians precisa desse momento. Né? Eugênio Leal. Memphis, ele gosta de ser chamado. Ele quer O mesmo. Memphis, tecnicamente, é um excelente jogador. Muita qualidade técnica. Sem a bola não entrega tanto. Aí é preciso entender como é que vai funcionar isso no Corinthians. E talvez por essa questão ele tenha sobrado no Atlético de Madrid, né? Tenha saído dos planos do Simeone para essa temporada. Mas é claro que tecnicamente pode fazer a diferença no Corinthians. O jogador holandês, além de tudo que o professor colocou, né, do barulho que vai ser, eu ouço muito o Rodrigo Bueno, quando ele fala da Holanda, ele fala com uma paixão incrível, né? O olhinho brilha, hein? E ele costuma dizer o seguinte... O grande Bubu. Ele conhece muito. Ele, hein? O holandês, né, não só o jogador, mas o cidadão holandês é um cidadão muito questionador. É cultural do país. Então, ele não vai aceitar simplesmente o que for colocado para ele, ele vai sempre questionar. E o Depay, o Memphis, né? Ele não gosta de Depay. Já começa por aí. Já mostra um pouco da personalidade dele. Tem personalidade, se posiciona, pergunta por que é assim, por que não é assado. Eu acho diferente, eu acho que devia fazer de outra maneira. Vai ficar louco no Corinthians. Essa é uma característica... Vai questionar de manhã até de noite. Professor? Vai questionar Vai tudo. Ficar, Então, talvez essa postura dele seja interpretada de forma diferente no futebol brasileiro. Mas eu também temo que seja mais uma história daquelas que a gente já ouviu no Brasil. Não, vem aí o Balotelli, vem aí O Corinthians, o Anelka. no Brasil? No Brasil em geral. Vem aí se fala de um nome assim, internacional e muitas vezes não acontece. Qual foi aquele outro? Falaram muito certa vez. Foram vários jogadores que foram muito falados aqui. Drogba é um, por exemplo. Vai chegar e no final das contas nada acontece. Né? Então, mas alguns vieram. Seedorf, Luis Soares. Menos do que o comum. Sim. Vamos ver o que vai acontecer, esperar. Eu acho que não adianta ficar antecipando muito. É um jogador que, tecnicamente, é óbvio, joga muito no Brasil, não entrega tanto sem a bola e tem essa questão de personalidade forte, muito forte, que às vezes não é bem encaixado aqui no futebol brasileiro, não é o comum. Que será? Dificilmente você vai ver um jogador no futebol brasileiro que vá se posicionar em relação
alguma coisa. E que será que o Ramon Dias pensa a respeito dele não entregar tanto sem a bola, né? É isso que eu falei, não é o momento de não entregar sem a bola. Se fizer gol, não tá bom? Ele precisa se garantir. Ajuda? Ele precisa se garantir. Ué? Né? Ele precisa ser o Verratti do Ramon. Tem esses dois pontos, Mal né? Da comparado. questão do sem bola e, para mim, é o financeiro. Que a gente não pode ignorar, por mais que o Corinthians fale de reforçar o elenco, com patrocínio, que ajudaria. Mas, assim, a situação financeira do Corinthians é muito complicada e o peso que isso teria. Acho que são os dois pontos questionáveis. Posso ajudar o amigo? Por favor. Informação do Pedro Henrique Torre, confirmando que o Flamengo notificou o Corinthians sobre atraso nos pagamentos do Mateuzinho. Notificou, só para completar a informação, que o Flamengo notificou também o Internacional sobre atraso nos pagamentos do Thiago Maia. Mas como estamos falando de um Corinthians indo atrás de uma estrela internacional... Repito, informação do Pedro Henrique Torre, que o Flamengo notificou o Corinthians sobre atraso nos pagamentos de Mateuzinho. Exato. E o Corinthians, como que um clube... Ah, mas ele está livre, está sem contrato. Mas tem que pagar o salário, E não que é obviamente é alto. Exato. Um cara que é da seleção da Holanda estava no Atlético de Madrid. Um time que não paga para jogadores que chegaram, deve para outros clubes... Mas pensa em trazer um cara desse nome? Como é que funciona isso? Explica aí, André. Do mesmo jeito de sempre. Isso Do mesmo jeito de sempre. Isso Vias tortas. corrobora o que eu estava falando, de ser a grande preocupação. Dito isso, no aspecto técnico, eu também acho que é um cara que sobra no futebol brasileiro. Ele nunca, em clubes, ele se afirmou nos grandes clubes que ele passou. Manchester United, Barcelona e Atlético de Madrid. Mas em PSV e Lyon ele fez carreiras extraordinárias. Então acho que no nível que ele viria jogar no futebol brasileiro seria o suficiente para ele ser um destaque técnico, sem dúvida. O que é legal destacar também em relação à carreira dele é que ele nunca foi um centroavante, ele se tornou um centroavante ao longo da carreira. Na última temporada, desses 31 jogos que ele fez, sempre como centroavante, mas sendo um cara de mobilidade. Para mim o que chama mais atenção, até mais do que os gols, que foram 9 que ele fez... Embora ele seja um dos principais artilheiros da história da seleção holandesa, ele é um cara que gerar jogo para os companheiros do lado. Assim, mesmo na minutagem menor dele por conta de desfalque, ele perdeu 18 jogos por conta de lesão até, de lesões musculares sobretudo, ele é um cara que, entre os que mais atuaram do Atlético de Madrid, na participação de dribles em média a cada partida jogada, ele é o segundo que mais tinha, tanto em dribles tentados quanto dribles... certos. Isso foram os números que eu levantei no ESPN Intromídia. Então, é um cara ainda que tem muito repertório técnico, assim, decisão em espaço curto. Então, talvez ele, mais do que os gols que ele vai fazer, é dos gols que ele possa gerar para Thales Magno, para Yuri Alberto, para os jogadores que estiverem do lado. Então, é um 9 de muita mobilidade. Então, acho que essa que seria... Isso acho que seria uma grande característica, além dos gols que ele traz, característica em bola parada. Então, tecnicamente, acho que ele é um cara... que sobraria, que agregaria muito com essas ressalvas em relação à entrega, o quanto que isso seria compensado também por jogadores sem a bola e também na questão do financeiro. E um outro aspecto, só para completar, Bel, que acho que é legal a gente trazer, o contexto em que ele chegaria e o quanto que a seleção holandesa motivando ele pode ser um aspecto a favor. Ele vem no momento que o Bergwijn, um jogador também destacado de seleção holandesa dos últimos anos, passou por PSV com destaque, estava no Ajax, ele foi para a Arábia Saudita. O Koeman deixou muito claro, com o Bergwijn indo para a Arábia Saudita, que ele não conta com ele para a seleção holandesa. Que ele falou, olha, aqui ele tem um objetivo financeiro, não questionou, mas isso não o coloca... Na disputa por uma vaga na seleção holandesa e não o convocou. Descartou porque ele foi jogar na Arábia Saudita. Exatamente. Resuma isso. Exatamente. O nível mais baixo de aí, disputa, é isso? Exato. E assim, se o Koeman enxergar dentro do futebol brasileiro uma competitividade para ele seguir sendo convocado, então isso de repente pode ser um aspecto... Né? Pode motivá-lo. Porque também tem a notícia de que a Arábia Saudita estaria interessada no Memphis Depay. Então, o quanto que ele vindo para o Brasil, se isso mantiver na seleção holandesa, pode ser um indício de comprometimento para esse jogador. Como eu falei, ele é um dos maiores artilheiros da seleção holandesa, ele tem 30 anos, então ele tem... Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi a idade. Ele tem combustível para sonhar com Copa, com Eurocopa. Não, mas o que eu pensei, que ele tem mercado para a Arábia Saudita e até para outros
outros lugares na Europa, sei lá, A Turquia, que ainda está aberta. E também no caso da janela mesmo fechada não tem são problema. times com muito dinheiro, com muito investimento. Incomparavelmente uma evolução. Vamos pegar só a última cortina de fumaça? Olha o Depay aí, vai chegar no Timão, é um baita jogador, vai ser o atacante do Coringão. Oh, olha o Depay aí, escuta o que eu vou dizer, ele vai jogar muita bola e vocês vão ver ele no Timão. Que alegria, fiel torcida! Eu quero saber de vocês, me diga a expectativa que vocês estão sobre essa chegada do astro, craque de bola, chega para ser o grande goleador do Timão, Memphis Depay. Muito bom jogador, é um cara de seleção, é um cara que já jogou no Barcelona, Atlético de Madrid, né? Então assim, é um cara que chega para agregar e agregar e muito. Lembrando que o Corinthians quer pagar cerca de 2,5 milhões de reais por essa contratação, um baita jogador, né? Vamos torcer para que ele venha pro Coringão e faça muito sucesso por aqui, porque potencial todos nós sabemos que ele tem. Vocês concordam? Quero ver a opinião de todos vocês. Então é isso, fiel torcida. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.